Você já ouviu falar de um homem que, mesmo sem palavras, ensinou as maiores lições de fé, confiança e amor? Um homem simples, carpinteiro, mas escolhido para proteger o próprio Filho de Deus. Nesta história emocionante, você vai conhecer a trajetória silenciosa, mas grandiosa de São José, um exemplo de coragem discreta, força serena e entrega total à vontade divina. Permaneça conosco até o final deste vídeo, porque ao término desta história, você será conduzido à oração mais poderosa e profunda a São José. Uma prece capaz de tocar sua alma e transformar o seu coração ao santo mais poderoso depois da nossa Virgem Maria. Vamos começar. Numa pequena aldeia esquecida entre colinas e caminhos poeirentos, repousava Nazaré. Era um lugar onde o tempo parecia escorrer mais lentamente, onde os olhos se acostumavam ao tom quente da terra, e o cheiro de madeira fresca misturava-se ao perfume das oliveiras. Ali caminhava um homem silencioso, de mãos calejadas e olhar sereno. José. Sua figura não chamava a atenção à primeira vista. Vestia-se com simplicidade, túnica de linho grosso, sandálias gastas e um manto surrado que o protegia do frio das noites galileias. O que o tornava diferente não estava na aparência, mas na calma profunda que emanava de seu espírito. Em um mundo barulhento e tumultuado, José era silêncio. Filho de Jacó, descendente da nobre linhagem de Davi, José carregava consigo a herança de reis e profetas, mas sem orgulho. Trabalhava como carpinteiro, moldando a madeira com mãos firmes e pacientes. Cada golpe de martelo sobre a madeira soava quase como uma oração. Ele sabia ouvir o som das ferramentas como quem ouve o pulsar do próprio coração, compassado, humilde, atento. Nazaré o conhecia como um homem honesto, justo, trabalhador incansável. Era comum vê-lo ao amanhecer, indo para sua pequena oficina com o rosto levemente iluminado pelo nascer do sol. Lá, entre tábuas, serragem e o aroma do cedro e do cipreste, José passava horas a fio, moldando mesas, portas, arados e brinquedos de madeira para as crianças da aldeia. Não buscava glórias, mas sabia que cada peça que saía de suas mãos deveria ser perfeita, não por vaidade, mas porque via no trabalho um serviço silencioso a Deus. Sua vida era uma sequência de dias simples, marcados por oração e trabalho. Ao entardecer, costumava subir até uma colina próxima e ali sentar-se em silêncio. Seus olhos contemplavam o horizonte, mas sua alma se voltava para o eterno. As palavras eram poucas, mas o coração falava muito. Conversava com Deus, do jeito que um filho conversa com um pai amoroso, pedindo sabedoria, paciência e, sobretudo, humildade. José sabia que a vida não lhe reservaria riquezas materiais, mas isso nunca o entristeceu. Sua maior alegria era servir. Servir a comunidade, servir aos mais necessitados, servir a Deus em cada pequeno detalhe. Era alguém que preferia escutar a falar, observar a julgar, ajudar sem esperar reconhecimento. Em sua casa modesta, feita de pedras e madeira, tudo refletia essa sobriedade. Um pequeno pátio com algumas flores simples, vasos de barro e bancos rústicos. O cheiro do pão fresco assado na brasa misturava-se ao cheiro da madeira polida. Não havia luxo, mas havia paz. Havia também a expectativa, porque em meio à simplicidade dos dias, José sentia que algo maior estava por vir. Um chamado, talvez. Uma missão que ele ainda não compreendia, mas intuía no mais íntimo de seu ser. Era como a brisa leve que antecede a tempestade, suave, mas impossível de ignorar. Foi numa tarde suave, quando o sol dourava os campos de trigo e o vento brincava com as folhas de oliveira, que os olhos de José encontraram os de Maria pela primeira vez. Ela caminhava pelas trilhas de Nazaré com a delicadeza de quem parece flutuar, olhos baixos e sorriso tímido, mas carregando em si uma luz que parecia vir do céu. José, homem reservado e humilde, sentiu o coração acelerar.
Não era um impulso qualquer, mas uma paz serena misturada a um profundo respeito. Maria não era como as outras jovens. Havia nela uma pureza tão radiante que a presença dela iluminava o ambiente sem que ela dissesse palavra. O encontro aconteceu de forma simples. José ajudava na carpintaria do pai de Maria, consertando um portão de madeira desgastado pelo tempo. Ela surgiu carregando um pequeno jarro de água, e ao levantar o olhar, seus olhos encontraram os dele. Um olhar rápido, respeitoso, mas cheio de significado. Não foram precisas palavras. 2 corações justos se reconheceram em silêncio. Com o passar dos meses, José passou a visitá-la mais frequentemente. As conversas eram breves, sempre respeitosas, mas cheias de sentido. Falavam de coisas simples: o cuidado com as plantações, as dificuldades da aldeia, o peso do trabalho diário. Mas, em meio a cada palavra, havia um entendimento profundo. Eles caminhavam na mesma direção. O pedido de noivado foi feito de maneira igualmente singela. José, com o coração firme e mãos trêmulas, procurou os pais de Maria. Em sua voz não havia arrogância, havia humildade e sinceridade. Ele sabia que não estava apenas pedindo a mão de uma jovem, estava aceitando uma missão sagrada, ser companheiro de uma alma escolhida por Deus. A cerimônia do noivado foi discreta, assistida por familiares próximos. As famílias se reuniram em torno de uma refeição modesta, regada a vinho simples e pão fresco. Havia risos contidos, olhares de bênção e preces silenciosas. O olhar de José não se desviava de Maria. E nela ele via não apenas uma futura esposa, mas um mistério divino que ele ainda não compreendia por completo. Nos dias que seguiram, o coração de José transbordava de alegria serena. Ele trabalhava em sua carpintaria com um fervor novo, já preparando o lar onde receberia Maria. Cada detalhe era feito com carinho. A madeira polida com cuidado, as tábuas ajustadas à perfeição. Ele sabia que estava preparando não apenas uma casa, mas um refúgio de amor e oração. José e Maria partilhavam momentos de oração juntos. Em muitos entardeceres, sentavam-se à sombra de uma figueira e recitavam salmos, pedindo a Deus sabedoria para o futuro. Nessas orações, José sentia algo grandioso, como se o céu inteiro inclinasse o ouvido para escutar. Apesar de toda a paz, havia também em José uma reverência profunda. Em certos momentos, diante da presença de Maria, ele sentia o peso do mistério. Era como se, por trás daquele rosto sereno, Deus preparasse algo que fugia à compreensão humana. E ainda assim, ele escolhia confiar, entregar-se ao plano divino sem reservas. José sabia que seu amor por Maria não seria um amor comum. Seria um amor casto, puro, um amor que se colocaria sempre a serviço. Ele aceitava isso com alegria, reconhecendo que amar verdadeiramente é servir, é proteger, é colocar-se à disposição do outro com total entrega. Na noite em que José terminou a última peça da casa, uma mesa de madeira clara, perfeitamente lisa, ele ajoelhou-se diante dela e rezou. Pediu a Deus que fizesse daquele lar um lugar santo, um espaço onde a vontade divina pudesse habitar. Ele não sabia que, em breve, o próprio Filho de Deus pisaria naquele chão. O tempo corria sereno em Nazaré, e José, entre o trabalho e a oração, preparava-se para o matrimônio. Mas certa manhã, um vento estranho pareceu soprar sobre sua alma. Algo havia mudado. Maria, com o semblante doce de sempre, veio ao seu encontro, mas havia nos olhos dela um brilho novo. Um mistério mais profundo, uma luz quase insuportável para os olhos humanos. Com voz terna e calma, Maria lhe revelou o que José jamais poderia ter imaginado. Ela estava grávida, mas não por obra de homem algum. O filho que ela carregava em seu ventre era gerado pelo Espírito Santo. O mundo de José parou. Seu coração, antes tão tranquilo, foi tomado por uma tempestade silenciosa.
As palavras dela ecoavam em sua mente e ele tentava entender. Mas como? Ele conhecia a pureza de Maria, sua honestidade, sua santidade. Mas como aceitar algo tão impossível? Durante aquele dia, José mal conseguia respirar. Retirou-se para sua oficina e, com olhos marejados, apoiou-se sobre o banco de madeira. As ferramentas que sempre lhe deram consolo agora pesavam em suas mãos. O cheiro da madeira, antes suave e familiar, parecia sufocá-lo. Ele não duvidava de Maria, mas não conseguia compreender. O coração dele sangrava por dentro, mas não havia ira. Havia dor, um vazio terrível e um sentimento de inadequação. Quem era ele diante de um mistério tão grande? Como poderia um homem simples estar à altura de tamanha grandeza? No silêncio da noite, José caminhou pelas trilhas de Nazaré. O céu estrelado parecia zombar de sua inquietação. Ele se sentou sobre uma pedra ao lado de um pequeno riacho e ali chorou. Não de raiva, não de desespero, mas de impotência. Ele sabia que não podia manchar o nome de Maria, jamais. Por isso, em seu coração, começou a pensar em afastar-se discretamente. Não queria humilhá-la, não queria que o povo falasse dela. Preferia carregar o peso da dúvida, da dor e do abandono em silêncio. Ao voltar para casa, a alma pesada, José não conseguia dormir. O cansaço do corpo não superava a inquietação do espírito. Ele ajoelhou-se em seu quarto e, com a testa encostada no chão de pedra fria, suplicou: Senhor, dai-me luz, mostrai-me o caminho. Eu sou pequeno demais, não compreendo. As noites seguintes foram de vigília e oração. Maria, por sua vez, não insistia, não forçava palavras. Ela respeitava o tempo de José, o seu processo interior, confiando que Deus mesmo iluminaria seu coração. A dúvida corroía o espírito de José. Ele sabia que, em qualquer decisão, havia dor. Se a acolhesse sem entender, carregaria o peso do mistério. Se a deixasse, viveria o resto da vida com o coração despedaçado. Havia momentos em que ele estendia a mão e tocava as tábuas de madeira na oficina, tentando encontrar firmeza em algo material, concreto, enquanto sua alma flutuava no incerto. E assim, José viveu seus dias mais angustiantes, entre o amor profundo e inabalável por Maria e a sensação de não estar à altura do chamado que pouco a pouco se insinuava diante dele. Mas, mesmo na dor, ele manteve-se justo. Em nenhum momento deixou que a dúvida manchasse sua honra ou sua compaixão. Decidiu no íntimo que partiria em silêncio, entregando o futuro nas mãos de Deus, ainda que o seu próprio coração fosse despedaçado. Mal sabia ele. A resposta já estava a caminho. Naquela noite, José caiu num sono inquieto, o coração ainda pesado pela decisão que com tanto sofrimento tomara. Afastar-se em silêncio. Mas Deus, que tudo vê e tudo conhece, não o deixaria sozinho na escuridão da dúvida. Enquanto dormia, uma luz suave invadiu seus sonhos. Não era o brilho agressivo do sol, mas uma claridade serena e envolvente, como o amanhecer visto do alto das montanhas. E então, diante dele, apareceu um anjo. A figura celestial tinha um semblante que transmitia paz absoluta. E sua voz não ressoava apenas aos ouvidos, mas à alma. O anjo falou com ternura e autoridade. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados. As palavras penetraram fundo no coração de José. Não havia mais dúvidas, nem confusão. O peso foi retirado de seus ombros e em seu lugar havia uma leveza quase sobrenatural. Ele acordou sobressaltado, mas com uma paz imensa no peito. Naquela madrugada, José saiu para caminhar sob o céu estrelado. As mesmas estrelas que dias antes lhe pareciam distantes e indiferentes, agora brilhavam com cumplicidade.
Cada passo seu parecia ecoar a certeza de que ele havia sido escolhido. Não por merecimento, mas por graça. Com o coração cheio de fé, voltou para sua casa. Em seu rosto havia um brilho novo. Encontrou Maria em oração, e seus olhos se encontraram novamente. Agora, sem dúvidas, apenas confiança e amor. Sem dizer palavra, ele a abraçou. E naquele abraço, o céu e a terra se encontraram. A partir daquele momento, José assumiu sua missão. Passou a trabalhar ainda mais intensamente na preparação do lar. Cada peça de madeira, cada detalhe do pequeno lar era moldado não mais apenas por mãos humanas, mas por mãos movidas pela certeza divina. José sabia que dali em diante sua vida não lhe pertencia mais. Era servo do mistério. E ao lado de Maria, ele se preparava para receber o Salvador do mundo. Na comunidade, começaram os olhares, os sussurros, as dúvidas. Mas José não se importava. Mantinha-se sereno, o olhar firme, o coração silencioso. Sabia que sua missão era maior do que qualquer julgamento humano. Cada noite, ajoelhava-se ao lado de Maria e juntos rezavam. As orações eram simples, mas carregadas de um fervor profundo. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Nos olhos de José havia agora uma mistura de humildade e coragem. Ele, o homem simples de Nazaré, havia sido chamado para uma missão que os reis da terra jamais imaginariam receber. E ele a abraçava com total entrega. As dúvidas haviam se dissipado, mas o mistério permanecia. José não precisava mais entender tudo, bastava-lhe confiar. E confiar, para ele, não era passividade, mas ação. Era preparar, proteger, cuidar e servir. Naquela mesma semana, ele começou a organizar tudo para a viagem a Belém, obedecendo ao decreto do recenseamento. Sabia que o caminho seria difícil, mas não temia. Em seu coração levava a certeza, Deus caminhava ao lado deles. E assim José, o justo, se tornou o guardião da promessa divina. Um homem de fé inabalável, pronto para enfrentar o desconhecido com a serenidade de quem se abandona completamente à vontade do Altíssimo. A estrada para Belém era longa, empoeirada e cheia de incertezas. José caminhava com passos firmes, segurando a rédea do jumento que levava Maria, já em avançado estado de gravidez. O vento frio soprava, levantando pequenas nuvens de poeira, e o cheiro da terra seca misturava-se ao perfume suave das flores silvestres que teimavam em brotar às margens do caminho. José olhava para o horizonte e sabia, a missão estava apenas começando. A cada passo, sentia o peso da responsabilidade, mas também a leveza de quem confia plenamente na providência divina. O silêncio entre ele e Maria não era vazio. Era preenchido por orações silenciosas, por olhares cúmplices, por uma fé que não precisava de palavras. As noites eram frias e desafiadoras. Dormiam ao relento, envoltos em mantos simples, enquanto José mantinha-se vigilante, protegendo Maria de qualquer perigo. O som distante de animais selvagens não o amedrontava. O amor por aquela mulher e pelo filho que ela carregava lhe dava coragem. Ao chegarem a Belém, a cidade estava tomada por gente de todas as partes. Homens, mulheres e crianças ocupavam as ruas estreitas, buscando pouso para cumprir o decreto do recenseamento. José, com o coração apertado, foi de porta em porta. Bateu em estalagens, falou com comerciantes, implorou a conhecidos. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Não há lugar. A cada negativa, José olhava para Maria, que, embora exausta, mantinha um semblante sereno. Ele sentia o peso da impotência. Como poderia oferecer um lar seguro para o Salvador do mundo, se nem mesmo um teto encontrava? O cansaço pesava sobre seus ombros, mas o espírito permanecia firme. Por fim, um estalajadeiro com olhar piedoso apontou para uma gruta afastada, usada como abrigo para animais. Não era o que José sonhara, mas era o que Deus havia preparado. E ele sabia,
A vontade divina se manifesta muitas vezes na humildade. José limpou o espaço com suas próprias mãos. Retirou palha suja, afastou animais, ajeitou o lugar com o cuidado de quem prepara um altar. Em meio à simplicidade daquele refúgio, sentiu a presença de Deus mais forte do que nunca. Naquela noite, sob o céu estrelado de Belém, Maria começou a sentir as dores do parto. José a amparou, segurando-lhe a mão, sussurrando palavras de conforto e orações fervorosas. O tempo parecia suspenso e o universo inteiro parecia aguardar aquele momento. E então, entre lágrimas, suspiros e orações, o menino nasceu. José recebeu o pequeno corpo envolto em panos simples. Seus olhos se encheram de lágrimas ao contemplar o rosto sereno do recém-nascido, o Salvador do mundo, em seus braços. Ele depositou o menino com ternura na manjedoura, sobre a palha limpa e macia que preparara com tanto carinho. O cheiro do feno misturava-se ao ar frio da noite, e no pequeno estábulo reinava uma paz profunda. Lá fora, pastores chegaram, guiados por anjos, trouxeram suas oferendas humildes e José os recebeu com gratidão. Em silêncio, observava tudo: o cântico dos anjos, a reverência dos pastores, o olhar maravilhado de Maria. Ele sabia que estava vivendo o maior mistério da história e sentia-se pequeno diante de tanta grandeza. Naquela noite, sob o brilho suave da estrela de Belém, José compreendeu que a grandeza não estava nos palácios nem nas riquezas, mas na humildade, no serviço silencioso e no amor fiel. Ele, o simples carpinteiro de Nazaré, tinha sido chamado para ser o guardião da luz que acabava de nascer. Os primeiros dias em Belém foram marcados por uma paz silenciosa, mas breve. José sabia que a missão não seria fácil, e a alegria do nascimento de Jesus logo foi acompanhada por um alerta divino. Certa noite, enquanto dormia ao lado de Maria e do menino, José teve outro sonho. O mesmo anjo que lhe falara antes voltou com uma mensagem urgente: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José despertou com o coração disparado. Não havia tempo a perder. Ainda era madrugada e a escuridão cobria Belém. Com mãos ágeis mas cuidadosas, ele preparou o jumento, enrolou o menino em mantos quentes e ajudou Maria a montar. O frio da noite cortava a pele, mas a urgência falava mais alto que o cansaço. A fuga começou silenciosa, quase furtiva. As ruas estavam desertas, o vento soprava entre as pedras e o som das sandálias sobre o chão ecoava como preces ansiosas. José guiava o caminho, os olhos atentos a cada sombra, a cada ruído. As noites seguintes foram longas e desafiadoras. O deserto era imenso e o frio cortava como lâminas. Havia o perigo dos salteadores, o medo constante do desconhecido e a responsabilidade esmagadora de proteger o Filho de Deus e sua mãe. José sentia o peso do mundo sobre os ombros, mas seguia firme. Quando Maria dormia, exausta, ele permanecia vigilante, rezando em silêncio, pedindo força, proteção, coragem. O barulho distante de animais selvagens fazia o coração apertar, mas a fé o sustentava. As noites de exílio no Egito foram de solidão e provação. Em terras estranhas, sem parentes, sem apoio, José teve que recomeçar. Encontrou pequenos trabalhos, ofereceu seus serviços como carpinteiro em troca de pão e abrigo. Suas mãos calejadas moldavam a madeira enquanto seu coração moldava a esperança. Ele via no olhar de Maria a mesma serenidade que o sustentava. E no olhar do menino encontrava forças que ultrapassavam a razão. A cada sorriso inocente de Jesus, José sentia o alívio das dores, o consolo para o cansaço. As noites no Egito eram silenciosas e frias. José e Maria dormiam em pequenos refúgios, às vezes em cavernas, às vezes em abrigos improvisados. O cheiro da terra úmida, o frio do orvalho,
o canto distante das aves eram as companhias constantes daquela travessia. Mas José nunca reclamava. Sabia que aquele exílio era parte do plano divino. Sua vida já não lhe pertencia. Ele era o guardião, o protetor, o servo fiel. E mesmo longe de casa, sentia que Deus caminhava com eles. O tempo passou, e um dia, novamente em sonho, o anjo voltou. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Os que queriam tirar a vida do menino já morreram. O alívio foi imenso. José acordou e, com o coração leve, contou a Maria. Prepararam-se e a viagem de volta começou. O sol nascia quente e os campos iam mudando de cor a cada passo. O cheiro da terra fértil anunciava esperança. A volta não foi apenas um retorno geográfico, mas espiritual. José sabia que estava voltando para a missão que o aguardava: criar, proteger e educar o Filho de Deus. Ele, o homem simples, tinha vencido o deserto, a fuga, o medo, sustentado apenas pela fé e pelo amor. Passo a passo, José conduziu sua família de volta, não como quem foge, mas como quem cumpre. Ao retornar do Egito, José guiou sua família pelas trilhas empoeiradas de volta a Nazaré. O ar da Galileia tinha um cheiro familiar de oliveiras e madeira fresca, e o horizonte parecia sorrir para eles. A ameaça havia passado, mas a missão estava longe de terminar. A vida simples retomou seu curso, mas agora carregava um peso sagrado. José reergueu sua carpintaria com as próprias mãos. Cada tábua pregada, cada pedaço de madeira polido era um gesto de gratidão e humildade diante do plano divino que continuava a se desenrolar diante de seus olhos. As manhãs eram preenchidas com o som do martelo, o perfume da madeira cortada e o riso suave do pequeno Jesus que começava a caminhar, curioso, pelas ferramentas do pai. José olhava para aquele menino com um misto de ternura e reverência. Cada passo, cada palavra balbuciada, era para ele um lembrete do mistério que carregava sob o próprio teto. Maria, sempre silenciosa e presente, cuidava do lar com delicadeza. A cozinha cheirava a pão fresco e ervas aromáticas. As vestes simples estavam sempre limpas e cuidadosamente remendadas. José admirava em silêncio a fortaleza de sua esposa, o modo como ela conduzia tudo com suavidade e firmeza. Mas o verdadeiro milagre acontecia nas pequenas coisas. Nas noites tranquilas em que José sentava-se sob o céu estrelado, com Jesus adormecido em seu colo, no calor do fogo que iluminava os rostos serenos daquela família escolhida, no som da voz de Maria, entoando salmos antigos, embalando o menino que um dia governaria os corações do mundo. José dedicava-se a ensinar Jesus não apenas a trabalhar a madeira, mas também a observar, a respeitar, a ouvir. Ensinava-o a rezar, a agradecer o pão de cada dia, a contemplar a beleza da criação. Em cada gesto, José plantava sementes de virtudes no coração do menino Deus. Com o passar dos anos, a rotina de Nazaré parecia comum aos olhos de quem via de fora, mas dentro daquele lar habitava o extraordinário. José, homem do silêncio, aceitava o papel de permanecer à sombra, permitindo que a luz de Deus brilhasse através de sua discrição. Houve momentos de desafios, dificuldades financeiras, a dureza do trabalho, o peso de ser o sustentáculo daquela família sagrada. Mas nunca houve desânimo. José encontrava força no olhar confiante de Maria e na inocência luminosa de Jesus. Quando Jesus tinha 12 anos, a família viajou a Jerusalém para a Páscoa. No retorno, o menino ficou no templo e por 3 dias José e Maria o procuraram aflitos. Quando finalmente o encontraram, discutindo com doutores da lei, José sentiu um misto de alívio e surpresa. O menino crescia não só em estatura, mas em sabedoria. E mais uma vez, José compreendia. Sua missão era formar, proteger e, acima de tudo, confiar.
Assim seguiram os anos, na serenidade do trabalho, na oração constante e na presença silenciosa de Deus em cada detalhe. José sabia que sua grandeza estava em ser discreto, em servir sem ser visto, em amar sem exigir nada em troca, em ser o chão sobre o qual o Filho de Deus aprenderia a caminhar. Naquela casa de pedras simples e madeira polida, Deus habitava. E José, o humilde carpinteiro, era o guardião silencioso do maior tesouro do mundo. O tempo passou, e as mãos que um dia moldaram madeira com vigor começaram a enfraquecer. José já sentia o peso dos anos sobre os ombros. Seus passos eram mais lentos, as noites mais frias, mas seu coração permanecia sereno. Em Nazaré, a rotina seguia, mas algo no olhar de José indicava que a missão estava chegando ao fim. O cansaço não era apenas físico, era o cansaço de quem cumpriu, com fidelidade inabalável, um chamado que ultrapassava a compreensão humana. Nos últimos dias, José permanecia mais tempo sentado sob a sombra da figueira no pátio. Observava Jesus, já um jovem forte e sábio, trabalhando com destreza na carpintaria. Cada movimento do filho era um espelho das lições que ele, José, havia transmitido: paciência, precisão, humildade e amor. Maria, atenta, percebia o olhar distante do esposo. Não havia tristeza em José, apenas entrega. Ele sabia que o momento se aproximava. Suas mãos ainda apertavam o martelo e o formão, mas já não com a mesma força. E mesmo assim, em cada pequeno trabalho, oferecia o melhor de si, até o fim. As noites tornaram-se momentos de profunda contemplação. José sentava-se ao lado de Maria e Jesus, e em silêncio observava. Vez ou outra, seus olhos se enchiam de lágrimas, não de medo, mas de gratidão. O menino que ele acolhera, protegera e ensinara estava pronto. Quando a febre chegou, José não reclamou. Deitou-se em sua cama simples, enquanto Maria e Jesus cuidavam dele com ternura. O cheiro das ervas medicinais e do óleo perfumado que Maria passava em sua testa misturava-se ao ar do quarto. José sorria, com olhos brilhantes, sentindo-se envolto por um amor maior do que poderia explicar. As palavras foram poucas. José sabia que não precisava dizer muito. Sua vida inteira havia sido uma pregação silenciosa. Em seus últimos momentos, olhou para Jesus, que segurava sua mão com força, e para Maria, que velava ao seu lado. Ali estavam os dois tesouros da sua vida. Com um olhar profundo, cheio de paz e gratidão, José respirou fundo. Seu último suspiro foi suave, como o vento que acaricia as folhas das oliveiras. E naquele instante, o céu pareceu abrir-se. José partiu em serenidade, envolvido pela luz do Pai, certo de ter cumprido cada passo da missão confiada a ele. Na casa simples de Nazaré, o silêncio que se seguiu não foi vazio. Era o silêncio sagrado da missão cumprida. Maria chorava em silêncio, segurando a mão já fria do esposo amado. Jesus, de cabeça baixa, rezava. José havia partido, mas seu legado permaneceria para sempre. A imagem do homem justo, fiel, humilde e silencioso. O protetor da Sagrada Família, o guardião do mistério, o exemplo perfeito de confiança absoluta na vontade de Deus. Vamos então nos recolher em espírito para compor esta oração profunda, sensorial e emocionante a São José, escrita em parágrafos estruturados para tocar o coração. São José, homem silencioso e justo, tu que foste escolhido por Deus para guardar o maior tesouro da humanidade, acolhe também hoje cada um de nós sob teu manto protetor. Do que soubeste ouvir a voz de Deus no silêncio da noite e obedecer sem hesitar, ensina-nos a calar nossas inquietações e escutar a vontade divina com humildade e confiança. Tu que foste o pilar firme do lar de Nazaré, sustentando com tuas mãos calejadas a Sagrada Família, vem em nosso auxílio nos momentos de fraqueza.
Quando o peso do dia a dia parecer maior que nossas forças, inspira-nos com tua paciência e tua força discreta. Que possamos, como tu, encontrar alegria e dignidade no trabalho simples, na entrega silenciosa e no serviço sem reconhecimento. São José, guardião fiel de Jesus e Maria, intercede por nossas famílias. Protege nossos lares contra toda desunião, contra as tempestades e inquietações do mundo. Que em cada casa reine a paz que um dia habitou tua oficina e que nossos corações sejam suaves como as tuas mãos que moldavam a madeira com amor e precisão. Nos momentos de dúvida, São José fortalece nossa fé. Quando não compreendermos os caminhos de Deus, lembra-nos de tua entrega silenciosa diante do mistério. Que possamos confiar sem ver, caminhar sem medo e aceitar com serenidade aquilo que não entendemos, sabendo que Deus conduz tudo para o bem. E agora, querido São José, pedimos-te que estejas ao nosso lado na hora de nossa morte. Como foste amparado por Jesus e Maria em teus últimos momentos, que também possamos partir em paz, rodeados pelo amor divino. Que tua presença nos traga serenidade e tua intercessão nos conduza ao abraço eterno do Pai. São José, protetor dos humildes, espelho dos pais de família, modelo dos trabalhadores e guardião dos corações inquietos, acolhe hoje nossas súplicas. Ensina-nos a amar no silêncio, a servir sem exigir, a confiar sem questionar. E que tua vida, marcada pela obediência, pela humildade e pelo amor discreto, seja para nós farol e caminho. Amém.